Alô? Estão me ouvindo bem, gente? Nós vamos dar início, então, a esse bate-papo com a diretoria, na verdade, né? E eu convidei aqui a Luciana Montanari, que ela é presidente da comissão de graduação, e tem vários outros coordenadores de curso aqui que vão ajudar nós aqui nas respostas, tá? Qual a ideia hoje? A ideia é que vocês perguntem o que vocês quiserem, sabe? Não pergunte coisas pessoais para a gente, que a gente não vai responder, mas quais são as dúvidas que vocês têm, com as expectativas e tudo, né? A gente que... Luciana, você ainda não foi mãe, não tem filha na escola, né? Mas eu já tive filhas também, e é importante a gente entender como é que funciona a universidade, né? Como a maioria dos discursos que tiveram lá na recepção, não sei se vocês estavam lá, a Universidade de São Paulo, onde a gente tem o campus de São Carlos, que aqui engloba a Escola de Engenharia e vários institutos, né, que nasceram da Escola de Engenharia. Vocês estão vendo um logo aqui de 70 anos, a Escola de Engenharia foi criada em 1953, e com o passar dos anos, alguns departamentos foram mudados para institutos, matemática, química, física, e mais tarde a arquitetura. Então, o campus daqui de São Carlos, ele é basicamente ciências exatas, tá? Quer dizer, vocês são pais de filhos que entraram na escola de engenharia, mas é bom saber que os institutos fazem parte da vida dos seus filhos também, durante o básico e também durante muito tempo, ao longo dos pelo menos 5 anos que eles vão passar aqui, né? Eu falo 5 anos porque uma das perguntas que provavelmente vão aparecer é quais são as possibilidades de intercâmbio, quais são as possibilidades de estágio no exterior, e isso alonga um pouco a graduação, tá? Duplo diploma, né? Você passa uma parte em outra universidade no exterior, e depois você tem os 2 diplomas da USP, daquela universidade, e isso alonga um pouco a formação, tá? Então, se seu filho está atrasado, não necessariamente ele está devendo disciplinas, ele provavelmente está fazendo algum curso ou duplo diploma. Eu vou passar a palavra para a Luciana, só para dar boas-vindas pela comissão de graduação. Por favor, Luciana, obrigado. Bom dia, então eu sou a Luciana, parabéns a todos vocês, né? Um prazer receber os filhos de vocês aqui a partir de hoje e durante esses próximos 5 anos, então sejam muito bem-vindos. Estamos aqui, então, à disposição para tirar dúvidas. Gostaria de apresentar os coordenadores de curso para vocês. À tarde tem um encontro, né, que pode ser com eles, então, para vocês já saberem quem é, para vocês já se dirigirem a eles, né? Então, vou começar com a Engenharia Ambiental, professor Davi, né? Da Aeronáutica, professor Ricardo, lá atrás. Uhul! Cadê o Ricardo? Ricardo está lá atrás. Está lá atrás. Da Civil, Pacola, Rodrigo Pacola, está aqui. Acabei de saber que o Ricardo e o Pacola são de Lençóis Paulistas. Ah, na mesma cidade? Tem alguém de Lençóis além do Ricardo e do Pacola? Vai lá. Da Engenharia de Computação, o Max. Aê! Max. Da Engenharia Elétrica, o Rogério, aqui. Uhul. Da Engenharia de Materiais e Manufatura, a professora Vera. Da Engenharia de Produção, o professor Kleber. Da Engenharia Mecânica, o Leopoldo. Uhul. E, por fim, da Engenharia Mecatrônica, o professor Rodrigo. Então, fiquem à vontade, à tarde vai ter um quadro, né? Vocês vão vir aqui a partir das 2 horas, vai ter um tour pelo campus 1, pela área 1 aqui do campus, depois um ônibus que pode levá-los até a área 2. Quem quiser ficar aqui também será, né? Pode ficar aqui, pode ter um encontro particular com os coordenadores de curso, tá bom? Que ficam aqui. Só para esclarecer, os cursos que são lá da área 2, maioria das disciplinas, né, é engenharia de computação,
engenharia de materiais e manufatura, engenharia ambiental e A mais importante que a engenharia aeronáutica. Eu sou da aeronáutica, tá? Desculpa. Os outros os cursos são aqui. Então, quem quiser ficar aqui depois da visita, pode ficar ou pode também fazer uma visita lá na área 2 para conhecer, que é super bonita. Tá? Então, fiquem à vontade. Se vocês tiverem alguma questão, pode fazer. A gente pode, talvez, quem vai ajudar aí com o microfone? Não fiquem acanhados, tá? Parece calouros do primeiro dia de aula. Pode perguntar. Professor, qualquer assunto relacionado. Isso. Primeiro eu quero agradecer, meu nome é Marcos, né? Sou papai do Vitor, Qual a engenharia que ele fez? Alô. Então, meu nome é Marcos, eu sou o papai do Vitor, ele passou para a engenharia da computação. Estou muito feliz de estar com vocês da USP, com todos os pais aqui. Fui bem recepcionado pelo Max, pelo professor Marcos, pelo professor Rodrigo e pelo professor Davi, que foram os que eu conheci aqui de imediato. A mãe do Vitor conheceu a professora Luciana também. Professor, não se trata da questão acadêmica, é o que eu vou dizer. Eu já estou vindo de Goiânia para cá, já é a segunda vez, mas a primeira vez eu andei muito por aqui. Fui muito bem recepcionado pelos alunos do Instituto da Engenharia, abordei eles na rua, e eu conversei com o prefeito Luiz, e eu demonstrei uma preocupação, que é da segurança dos nossos filhos. Eu até quero depois deixar meu telefone para ver se a gente monta um grupo e a gente possa estar levando isso ao prefeito de São Carlos. Eu perguntei ao prefeito Luiz, aqui da USP, como é que fica a segurança de fora da USP. Ele falou que isso é com a prefeitura, mas eu notei, andando à noite, porque eu já fui militar, né? Fui professor há 11 anos de Goiânia, né? Fiz o FG lá, em matemática. Mas, como pai, dentro da USP é maravilhoso, é fantástico, isso aí não tem dúvida. Mas eu notei que as ruas, nas imediações, da onde nossos filhos vão morar, eu senti, professor, assim, não é uma angústia de pai, né, mas eu senti ruas escuras, as árvores muito grandes. Então, eu sei que não tem nada a ver com o que a professora posicionou, mas eu queria uma orientação dos professores de como nós, pais, podemos ajudar a melhorar essa questão. Porque eu percebi que aqui dentro da USP é maravilhoso mesmo. Vocês estão de parabéns, eu agradeço a oportunidade, tá bom? Bom, como você disse, a gente não tem como fazer alguma coisa que venha da USP para fora da USP, tá? Mas é uma preocupação nossa também. Tá? A gente tem algumas áreas, por exemplo, aqui na área 1 e na área 2, que são críticas. A gente tem trabalhado isso dentro... Aqui dentro do campus tem um conselho gestor do campus, onde fica o prefeito, né, o Luiz Fernando, e todos os dirigentes, todos os diretores das unidades aqui do campus, tá? Mais alguns representantes de professores. Então, é uma comunidade que trata do campus como um todo. Tá? Existe, sim, uma preocupação nossa quanto ao entorno. A área 2 tem um problema sério numa das entradas. Aqui, a área 1 também tem um problema numa das entradas. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode fazer um levantamento e orientar e exigir que o serviço público externo, ou seja, as instituições, tipo mesmo a Polícia Militar, ou seja, quem for a polícia municipal e tal, tenha um olhar para esse problema. São Carlos é uma cidade relativamente tranquila. Ela já foi muito melhor no passado. Hoje, as questões sociais, os problemas que existem em todo o Brasil, ela se tornou um pouquinho menos segura. Mas, em geral, ela é muito tranquila. O que eu acho que deveria ser importante é as pessoas não saírem sozinhas, elas não ficarem sem companhia, talvez morar junto com outras pessoas para ter uma companhia, uma maneira de comunicar isso.
A gente tem um aplicativo dentro daqui da USP para relato dessas ocorrências. A Luciana pode falar um pouquinho mais sobre isso. Então, a gente está, sim, no nosso radar, a gente tem essa preocupação. O que a gente pode fazer é informar. Existe uma proposta de colocar polícia militar, não dentro do campus, mas numa área do campus, olhando para fora do campus, tá? Para ter um certo tipo de controle. Porque não é só questão de assalto ou qualquer outro tipo de problema com aluno. Tem também muito roubo aqui internamente. Tá? Então, você tem uma ideia, a gente perde anualmente uma quantidade de fio, de rede lógica e até de equipamento mesmo que as pessoas furtam, e que é um preço razoável que acontece para a universidade. Tá? Mesmo tendo quantidade de câmera, quantidade de segurança, terceirizando um monte de coisa, é uma condição que tem muito a ver com a condição do Brasil mesmo, numa situação dessa atual. Mas a gente está no radar. Tudo que vier de opinião, de sugestões, serão bem-vindas a gente colocar dentro dos órgãos que decidem isso. Tá? Luciano, você queria falar do aplicativo, talvez? Tem um aplicativo aqui também. Ó. Então, é só os estudantes instalarem um aplicativo, se chama Campus USP, e aí depois dá para fazer chamada de emergência, dá para fazer relato. Então, se o filho de vocês, por acaso, estiver passando por algum perigo, tem como eles chamarem. Né? E, claro, mesmo sendo fora da USP, se for nas imediações, talvez acho que a guarda universitária consiga atender, né? Se for nas imediações aqui. Não digo longe, mas nas imediações acho que não há problema. Tá? É só pedir para eles instalarem. Eles também serão instruídos a fazer isso. Amanhã, pelos coordenadores, eles serão instruídos, mas vocês podem falar com eles. É só ligar. E aí, o que funciona bem também são os grupos. Né? Assim, hoje, tem isso que o professor Fernando Catalano disse, com respeito às políticas que nós vivemos hoje. Então, tem esse alto índice de pessoas andando aqui em volta, mas os grupos de WhatsApp entre os alunos funcionam muito bem. Né? Então, é recomendado que eles, quando estudam à noite aqui, não irem embora sozinhos, né? Vão sempre acompanhados. Isso ajuda bastante. Né? E participar desses grupos que as pessoas vão falando, conversam entre eles e eles mesmos tentam se defender, né, mutuamente. Perfeito. Aqui dentro da diretoria tem um grupo de WhatsApp que chama WhatsApp da crise. Tá? Deu crise, alguém liga aqui para a gente. Né? Deixa eu falar uma coisa interessante para vocês, que é um comunicado da reitoria da USP, que o assunto é auxílio permanência estudantil. Tá? Não sei se vocês sabem, os alunos podem se cadastrar, que é um sistema chamado PAPF, né? E, conforme é a necessidade socioeconômica, você pode ter direito a bolsas de permanência, bolsas de alimentação e outras coisas. Tá? Então, vou ler aqui para vocês. Olha, a Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, que é a nova Pró-Reitoria criada para exatamente tratar desse assunto, deseja a todos um excelente início de ano letivo. Muitas mudanças foram realizadas para que, em 2023, a USP pudesse ampliar e melhorar as políticas de permanência, garantindo melhores condições de estudo a milhares de nossos estudantes, calouros e veteranos. Estamos selecionando entre março e abril de 2023 os 15 mil estudantes que serão beneficiados com o auxílio permanência da USP e também aqueles que receberão apoio de instituições parceiras através do programa USP Diversa. O orçamento da USP destinado exclusivamente à permanência estudantil esse ano foi ampliado em 114% em relação aos valores de 2022. Além do investimento em permanência, há outras melhorias. A partir de agora, os alunos contemplados receberão o PAPF durante todo o período de sua primeira graduação. Alunos de pós-graduação serão contemplados, também serão contemplados. Os valores foram reajustados. A alimentação gratuita foi estendida a todos os beneficiários. O pagamento do auxílio foi antecipado. Então, são boas notícias. A gente teve um empenho dessa nova reitoria de melhorar essas questões sociais, porque também a gente ampliou as vagas fora do âmbito da FUVEST, de ampla concorrência. Né? Então, é bem-vindo esse assunto. Tem mais alguma coisa sobre isso que eu queria falar? Não. Alguém levantou a mão? Amanhã vai ter uma palestra com os alunos com serviço social.
que eles vão orientar sobre isso, como se inscrever, tudo direitinho, amanhã às 10 horas. Vai ser aqui nessa sala mesmo, então os alunos vão participar. Os que estiverem no campus 1, que estiver no campus 2, aí vai ser por lá, tá bom? Lá em cima. Bom dia, meu nome é Fernando, eu sou de Araçatuba, pai do Marco Antônio, recém-admitido aí no curso de produção, engenharia de produção. Minha pergunta, que eu acredito seja de muito interesse de todos, se o senhor poderia explanar se existe alguma forma dos pais acompanharem as notas dos alunos e o desempenho. Eu sei que existe um programa, parece um site chamado Júpiter, né, que tem login dos alunos. Existe alguma forma dos pais acompanharem isso? E o senhor poderia explicar um pouco? Olha, eu acho que a princípio não, né? Não, só se o seu filho passar o número USP e a senha, né? Tá, é ele que tem acesso. Beleza. Então eu já sei como conversar lá em casa. Na verdade, antes a gente vinha com o boletim, né? Entregar lá, tinha que assinar o boletim, né? Aconteceu uma coisa, nem nós, na verdade, nem todos nós podemos, os professores que não estão ligados a nenhum tipo de comissão, não tem acesso nem ao currículo dos alunos mais. Eu não sei se vocês lembram, no começo da gestão, a gestão passada desse governo federal, um professor, acho que foi o ministro de Ciência e Tecnologia, teve o seu currículo durante a sua estada na USP divulgado durante a mídia. Tá? Isso gerou uma proibição de que a gente tenha acesso aos currículos como é que chama? Histórico escolar dos alunos, tá? A não ser dirigentes ou o presidente de comissão e tal. Então é muito restrito mesmo por questões de segurança, mas obviamente você tem que criar um WhatsApp com o teu filho lá, olha, acabou de fazer prova de física, manda como é que foi e tal. Sobre essa questão de nota, todos os cursos da Escola de Engenharia ela tem basicamente 3 ciclos, tá? O ciclo básico, que você vai ter muita matemática, vai ter química, física e algumas disciplinas introdutórias na área de engenharia. Tá? Mas esse é um período bastante crítico, porque você sai de uma escola ou do cursinho que é muito didático, você sabe que é onde começo, meio e fim, e entra numa coisa mais filosófica, que é a matemática, e tudo isso muda muito a maneira que os seus filhos vão encarar isso. Tá? Qual é a relação que a gente tem com nossos alunos? Né? Os cursos da Escola de Engenharia estão entre os mais concorridos da Universidade de São Paulo. Tá? Nossos cursos aqui de engenharia são mais concorridos que o da Poli. Tá? A USP tem 3 escolas de engenharia. A Poli, Escola Politécnica, a Escola de Engenharia de São Carlos e a Escola de Engenharia de Lorena. Tá? Os 6 primeiros cursos da área de engenharia mais concorridos são daqui. Tá? Então, vocês têm que ter a ideia de que esses alunos são muito bem selecionados. Você tem aqui, cada turma, tem sempre muitos primeiros alunos de turmas, primeiro aluno da escola X, então eles vão encontrar vários primeiros alunos. E essa primeira fase ela é muito disruptiva na mente dos alunos. Tá? Encarar uma matemática, uma física, com valores, com coisas bastante mais complexas do que normalmente a gente tem durante a escola do ensino médio. Mas o companheirismo, conversa com os outros alunos, vocês vão tirar de letra. Tá? A orientação que a gente tem para os alunos e para os pais acompanharem, se vocês querem acompanhar, essa fase é a fase que mais deixa os alunos descontentes ou com dependências e que vai impactar muito no resto da sua estada aqui. Tá? Impacta também até se você vai para como é que chama? Estágio no exterior ou duplo diploma no exterior, essa média que você tem nos primeiros anos, os primeiros meses, né, principalmente nos 2 primeiros anos, ela vai fazer a diferença para isso. Não é uma pressão, tá? O importante é que as pessoas passem por isso e tenham uma boa formação daqui para frente. Então, é uma coisa de se tomar um pouco de cuidado. Depois vem o profissional geral de engenharia, depois o profissional específico. Tá? Então, lá para o
quinto ano, ou terceiro, quarto ano, a gente já vai entrar nas engenharias mais específicas. Daí os coordenadores podem falar qual que é a característica de cada um dos cursos. Você queria falar mais alguma coisa sobre isso, não? Tem ele aqui. Ó. Bom dia, meu nome é César, Daniela, somos pais do Henrique e Engenharia Aeronáutica, somos mineiros. E agradecer a acolhida, tá? A gente está encantado com a receptividade, com o campus em geral, com a cidade também. E minha dúvida era justamente essa questão que você acabou de responder em relação aos intercâmbios, né, como funciona, e também com relação ao transporte interno. Tá? Eu peguei a listagem de horários de transporte do campus 1 para o campus 2. Normalmente, assim, eu vi que era um ônibus, né, a princípio que eu percebi. Se é o suficiente, né, esse ônibus, ou se temos que procurar outro transporte além do interno. Você tocou num assunto bem crítico. Tá? Até março desse ano, o serviço de transporte área 1, área 2 era feito pela própria USP. Nossos ônibus vieram lá da cidade universitária, já estavam bem usados, eles estavam no limite de utilização. A gente fez esse transporte até março desse ano, e sempre foi um problema, porque os ônibus quebram, etc. E tem horários que são compatíveis com os horários das aulas. Então, eles chegam no horário até às 7h20, outros que chegam às 8h, que a aula começa às 8h10, sai um horário intermediário. Geralmente o almoço é lá na área 1, área 2, e depois sai no final da tarde de volta aqui, e alguns horários intermediários também. Por causa da pandemia e por causa do ano passado, foi meio misturado entre presencial ou não, teve uma recaída, depois a gente usou máscara, não sei o quê. Alguns professores dos institutos e também os nossos professores, alguns deles, não todos, transferiram algumas disciplinas para a área 1, tá? Sem muito contato. Até eu tenho uma reunião com a Luciana aqui para ver se a gente faz alguma coisa sobre isso. Isso criou um impacto no transporte, porque aí você vai para lá e para cá. Cria um impacto no restaurante, porque muita gente fica aqui para almoçar aqui, que já está lotado, e lá fica subutilizado. Daí o Luiz Fernando, lá da prefeitura, falou: pô, mas eu fiz 700 refeições, só vieram 500. Então, essa questão do transporte é crítica. O que está acontecendo hoje? Qual é a vantagem hoje de a gente ter terceirizado? Vamos ver como é que vai andar isso, se a gente acerta essas questões das disciplinas que deveriam ser todas elas lá, e a gente pode estender esse horário para além das 18 horas e, eventualmente, conseguir viabilizar o jantar na área 2. Tá? A gente precisa urgentemente criar uma vida na área 2, de maneira que as pessoas não queiram sair de lá o mais rápido possível, até por uma questão de segurança, como ele comentou lá. Chega uma hora lá que sai todo mundo correndo e fica muito vazio. Tá? Então, a questão dos horários, como está terceirizado, conforme a demanda vai crescendo, a gente pode utilizar isso. Anteriormente, a gente não tinha a mínima condição de fazer isso. Então, assim, uma possibilidade de a gente ampliar o serviço de transporte. Outra coisa, não é a vida na área 2 não é só de segunda a sexta-feira. Ela tem no sábado, no domingo, no feriado, nas férias, porque a gente também tem... À noite também, à noite, com os grupos extracurriculares. Tem a pós-graduação, que fica fazendo experimento lá até de madrugada. Então, a gente precisa ter esse olhar com a área 2, de maneira que ele se torne tão viva como é aqui na área 1. Né? Então, é uma preocupação que está no radar. Já melhorou muito por essa questão de ter sido terceirizada. Você tem uma ideia, a gente não podia deixar os ônibus lá para o jantar, porque senão a gente teria que pagar hora extra para os funcionários, e eles também têm que pagar hora depois. Era uma confusão, e hoje, com a terceirização, isso não existe. Então, há, sim, uma possibilidade bem interessante. Obrigado. Pode? Bom dia, meu nome é Fábio Luciane, nós somos de Niterói, Rio de Janeiro, pais da Juliana, fazendo engenharia mecânica. Na verdade, minha pergunta aqui acho que a parte acadêmica, a gente sabe do grande valor da USP em relação ao Brasil, América Latina, mas no âmbito agora que nós estamos trazendo os nossos filhos de fora, vão ficar sozinhos,
Acho que é importante para o crescimento deles, mas algumas preocupações de pai em relação a isso. A questão de saúde, né, assim, um eventual problema de saúde, leve, obviamente, que eu estou comentando. Existe aqui no campus alguma coisa que possa, ou que ajuda com isso, ou seja, esse primeiro contato de encaminhamento, alguma coisa do gênero, ou não? Ou a gente tem que, de fato, pensar fora da caixinha e pensar assim, não, tem a estrutura do plano de saúde ou coisa do gênero fora. É só uma pergunta inicial para quem vai estar de fora, né? Porque enquanto pai, estou com uma febrezinha, a gente medica de casa. Mas, nesse caso, se existe alguma coisa pensada para os alunos. Luciana, você tem alguma informação sobre a CIP? A gente tem um postinho aqui. Pode falar? A gente tem um posto tipo um posto de saúde aqui, que pode prestar o primeiro atendimento, tá bom? E, havendo necessidade de um encaminhamento, eles fazem o encaminhamento aqui, via SUS, obviamente, mas tem dado certo, tá? Para a Santa Casa ou para o Hospital Universitário. Tá? Então, tem esse primeiro atendimento, dentista, médico, tá? Serviço de enfermagem, e, havendo a necessidade, eles fazem o encaminhamento. Mas para ter uma ideia, nós estamos mudando o nosso sistema de saúde aqui para os professores e funcionários, que era muito precário. Tá? Então, nós estamos numa nova fase também. A gente também tem muita dificuldade. Antigamente tinha o que a gente chamava de COSEIAS, que estendia aos alunos também e aos alunos de pós também, mas isso, num certo momento, foi cancelado, né? E realmente é uma preocupação. Eu sugiro realmente que vocês tenham, além dessa possibilidade que a gente já oferece aqui, realmente um plano médico. As pessoas são jovens, ficam mais baratinho, né? Dura quando nós, como ficando mais esse... É isso que a gente tem. Tá? Uma coisa que a gente também está querendo ver se a área 2 também tenha pelo menos um atendimento imediato, um ambulatório que seja lá. Tá? Se for mordido por uma cobra, que não é difícil, tá? A gente vai ter que sair correndo para algum outro lugar. Por favor. Bom dia. Espera, você já estava, ele estava aqui já. Depois você pode falar, por favor. O César já nos apresentou, nosso filho está na engenharia aeronáutica, o Henrique, e pegando o gancho nos últimos 2 assuntos a respeito de saúde, saúde mental também, especialmente porque eles chegam muito, como você já expôs, muito brilhantes, né, e se deparam aí com essa novidade que é a vida universitária, que a gente sabe, como pais que passamos também por isso, que isso impacta muito. E se existe algum grupo de apoio nesse sentido de saúde mental? A Luciana pode falar mais aí sobre isso, mas com a formação da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, a parte de saúde mental vai ser ligada a essa Pró-Reitoria. E a comissão formada de Inclusão e Pertencimento, em todas as unidades, também vai acolher essa parte de saúde mental. Mas, por favor, Luciana. Claro. Tem uma psiquiatra que faz o atendimento aqui nesse mesmo postinho de saúde, mas como é uma pessoa só, pode ter uma demanda grande, então é meio difícil. Mas tem o serviço do Apoia USP. Nós temos 2 assistentes sociais e mais algumas estudantes de psicologia da Universidade Federal de São Carlos que fazem esse apoio com a orientação de uma professora, faz esse apoio aos estudantes. Então, nós temos um estudante de psicologia do último ano para atender a Escola de Engenharia de São Carlos, mais um estudante da Prefeitura do campus também que atende. E agora nós estamos com um programa novo de tutoria, que aí também são mais 2 estudantes de psicologia que ajudam a organizar a questão de estudo mesmo, a questão de horário de estudo, né? Então, o aluno... Gestão de tempo, né? Como que eu faço? Estou indo mal. Como que eu faço para me organizar? Não tenho tempo para fazer isso, não tenho tempo para fazer um trabalho extracurricular, não tenho tempo para estudar. Como que eu gerencio esse tempo? Então, é um programa novo e começa a funcionar agora. Então, nós temos isso, né? Tem o Apoia USP, e esse de tutoria, e a médica, que é psiquiatra. Eu acho que ela tocou num assunto muito importante, porque
os sinais, eles são dados em algum momento. Tá? A hora que a crise já está muito grande, fica um pouquinho mais difícil de você gerenciar. Então, acho que pelos pais é ficar atento a esses sinais. Eu acho que é importante participar nesse sentido muito mais do que saber se está indo em festa. Isso a gente tem, né? Manda o WhatsApp, já chegou em casa. Então. Mas é importante. Muito importante, aliás. Ok, só um minutinho, Catalano, por favor. Isso. Eu só gostaria de mencionar que tem alguns cursos, que é o curso de Engenharia de Materiais e Manufatura, né, que é o nosso caso, Acho que não está ligado. que cada aluno já entra com um professor, um docente que é tutor específico para o aluno. Tá? Então, se o aluno tem alguma dificuldade, ou ele está se sentindo deslocado, alguma coisa, eu gostaria que vocês soubessem que sempre o aluno pode entrar em contato comigo, que eu sou a coordenadora, mas ele também já vai saber que ele tem um docente, que não necessariamente é do nosso curso, pode ser da engenharia de produção, da engenharia mecânica, que são nossos parceiros, que vão auxiliá-lo a resolver problemas de saúde mental e eventuais outros problemas. Tá? Próprios coordenadores de curso, viu, gente? Eles também estão aí, se o filho de vocês, eles podem recorrer e o coordenador de curso encaminha ao serviço, né, adequado. Tá? Inclusive, a grande diferença desse campus em relação aos outros campos da USP, principalmente na capital, é esse relacionamento com os professores, com os funcionários. A gente está muito mais perto dos alunos, entendeu? Não falem para os seus filhos, não tenham vergonha, não achem que a gente são, sei lá, diretor da escola de engenharia. Pode ir lá falar que eu vou atender. Tá? Algum professor vai atender e vai olhar isso com muito carinho. Só um minutinho, a gente vai ter daqui 4 minutos, 5 minutos, uma palavra do reitor. Então, vamos, só escutar essa pergunta, depois a gente assiste o que ele vai falar. Não, só deixar aqui que essa última resposta foi que tranquilizou meu coração, né? Opa. Eu sou Silvânia, mãe de Gabriela, que venho de Salvador. Opa. E Gabriela está fazendo engenharia ambiental. Um sonho dela, né, que eu estou aqui sustentando, mas que nesses 3 dias que ela já está aqui, a fragilidade dela é justamente não mostrar essa fragilidade comigo. Então, assim, saber que tem um tutor, né, um professor, é muito importante, porque o que eu digo a ela é que ela foque no propósito. Foque no propósito. E eu falei com ela, te deixo ir para o interior, não te deixo ir para a capital. Justamente por conta dessa possibilidade, desse acolhimento que eu sei no interior de São Paulo era possível, né? Então, essa pergunta tranquilizou meu coração. E grata e boa sorte para todos. Geralmente acontece numa escola de engenharia, né? A gente costumava dizer que, quando eu era aluno, eu fui aluno aqui de... Opa, aconteceu alguma coisa. De até... Na década de 70 ainda, tá? Então, a gente falava que o prédio da mecânica, as portas não fechavam, né? O departamento de elétrica tinha curto-circuito. O da arquitetura era o prédio mais feio, da engenharia civil rachava, da aeronáutica saía voando. Então tinha, mas engenharia é isso aí, né, gente? Está pronta a apresentação do reitor? Tá. Bom, começa em instantes. A hora que começar, esse barulhinho é exatamente da transmissão dele, por isso começou a fazer isso. Então ele que estava nervoso, então ele estava com o coração. Né? Então eu tive que dar um mute ali, mas agora a gente vai ter que ficar atento na hora que ele fala, né? Pode sim, por favor. Te dá tempo. Se não der, a gente interrompe no meio. Bom dia a todos e a todas. Parabenizar, né, toda a equipe da USP. Assim, é um privilégio. Nós temos um filho que já fez mestrado e está fazendo doutorado aqui. E aí o caçula, como sempre, quer seguir o outro, né? É o Remi.
ele é da engenharia civil, e eu gostaria de perguntar da dupla diplomação. Ele não conseguia se decidir pela engenharia ou pela arquitetura, e ele já descobriu que ele pode fazer ao mesmo tempo. E aí eu gostaria de saber, assim, ele está muito ansioso, né, para isso aí. Quando ele poderia fazer sem prejuízo a um dos cursos? Né, porque, assim, adolescente, início da juventude, eles querem abraçar o mundo. Só para adiantar, eu acho que o Rodrigo pode... Rodrigo, desculpa. Aí eu já conheci aqui, então, mais uma vez, né, parabenizar todos os pais, porque eu sei que se nossos filhos chegaram aqui, cada pai tem uma grande responsabilidade, tem, assim, o orgulho, né, do filho estar aqui. Né? Então, agradecer e desejar um ótimo ano para todos. Bom, bem-vindos primeiro, parabéns aí pela aprovação do filho. A Engenharia Civil tem esse programa de dupla formação com o Instituto de Arquitetura e Urbanismo, e os alunos eles podem ingressar no programa a partir do 2º ano completo. Então, no início do 3º ano, eles já podem se candidatar e ingressar, e é uma troca de 2 anos. Né? Então, o curso ele aumenta em 2 anos, passa de 5 para 7 anos, mas ele sai com essa dupla formação. Não é um duplo diploma, mas ele sai com uma formação específica também em arquitetura. Não. A partir do 2º ano ele pode se candidatar. Se não me engano, do 2º ao 4º, aí ele fica 2 anos na arquitetura, como se ficasse em stand-by o curso da civil. Ele faz esses 2 anos na arquitetura, depois ele volta para a civil e termina o curso. Tá? Olá. Sou professor Carlotti, atualmente reitor da Universidade de São Paulo. Estou aqui para me dirigir aos nossos alunos, nossos veteranos e nossos ingressantes sobre o início do ano letivo. A experiência que vocês vão ter aqui na universidade realmente será inesquecível, como é a chamada da Pró-Reitoria de Graduação. Eu posso dizer por experiência própria e por experiência de outros colegas, o período que vocês vão passar na universidade talvez seja o período mais importante de suas vidas e também o mais interessante, o mais marcante, onde vocês vão estabelecer amizades que durarão pelo resto das suas vidas, conhecimento que irão mudar a postura de vocês diante da vida e que irão garantir a continuidade da colaboração que vocês vão ter para a universidade e para a sociedade também. Eu fui aluno da Universidade de São Paulo, fiz toda a minha formação aqui e posso dizer que vocês estão entrando numa excelente universidade, uma universidade de ponta, tanto você considerando o cenário nacional, quanto você considerando o cenário internacional. A Universidade de São Paulo hoje é uma universidade reconhecida em todos os rankings internacionais como uma grande universidade mundial e talvez a melhor universidade da América Latina e da Península Ibérica. Eu gostaria de me dirigir a vocês para lembrar o carinho que vocês também devem ter por essa universidade, o respeito que vocês devem ter pela universidade, pelos seus colegas, pelos seus professores. Procurem ter durante esse período um ambiente bom de estudo, um ambiente de camaradagem, e aí eu falo muito sobre o que era considerado anteriormente o nosso trote. Não tem sentido mais nós temos um comportamento com os nossos ingressantes de uma maneira agressiva, de uma maneira, muitas vezes, no passado, humilhante. Hoje o que nós queremos é que vocês tenham uma relação de amizade, de camaradagem e de, se possível, de ajudar aos nossos novos ingressantes. Isso é fundamental para esse ambiente da universidade. Se dediquem bastante à sua graduação, porque é um período que não volta mais. E eu gostaria que vocês tivessem, além das atividades que vocês vão desenvolver dentro da sala de aula, que vocês se preocupassem com a mesma intensidade com as atividades fora da sala de aula. Eu acho que na formação atual não basta só o conhecimento que nós adquirimos nos livros ou adquirimos nas nossas aulas tradicionais. É importante que vocês participem de atividades, seja na área de graduação, na pós-graduação, seja na pesquisa, na cultura e extensão. Eu acho que vocês precisam aproveitar essas oportunidades. É muito difícil uma universidade atualmente
ter todas as possibilidades que a Universidade de São Paulo oferece para vocês. Nós temos atividades, por exemplo, a partir desse ano, da curricularização das atividades de extensão. Então, vocês vão ter 10% das suas atividades necessariamente voltadas para a sociedade. Isso é fundamental para a sua formação. Não é uma obrigação que vocês passam a ter, mas é uma oportunidade que vocês passam a ter. Atividades de pesquisa, nós temos diferentes tipos de bolsas para vocês fazerem, é chamada Bolsa PUB, que vocês podem fazer essas atividades e aí ter mais contato com laboratórios, terem mais contatos com profissionais, com pesquisadores, com nossos professores. Isso pode mudar a carreira de vocês. Então não pensem somente nas atividades que nós chamamos de intramuros. Pensem também nas atividades fora desse ambiente habitual. A Universidade de São Paulo também oferece várias oportunidades para vocês. Nós temos praças de esportes em todos os nossos campos, nós temos atividades culturais, nós temos 4 museus, nós temos outros locais que vocês podem aproveitar atividades de extensão. Esse ano também tivemos uma preocupação muito grande a partir de uma iniciativa do ano passado, que foi a criação da Pró-Reitoria de Inclusão de Pertencimento. Novas ações, por exemplo, nós aumentamos muito o número de bolsas de permanência, os apoios estudantis, e vocês vão poder ter oportunidade de se inscrever nesses apoios, e a Pró-Reitoria irá dando os resultados para vocês, e eu espero que a grande maioria seja acolhida por esse sistema da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento. Então, é uma mensagem rápida para vocês, é uma mensagem de muito carinho, e eu gostaria de agradecer todo o trabalho da Pró-Reitoria de Graduação e todo o trabalho dos diretores de unidades, das comissões locais que fizeram esse ano especial para o acolhimento dos nossos calouros. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas à Universidade de São Paulo. Nós contamos muito com o amor de vocês à universidade, a dedicação que vocês vão ter à universidade para que nós continuemos a ser uma universidade de ponta. Quem faz a universidade são os nossos alunos. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas. Agora vocês vão ter a palavra da nossa vice-reitora. Ela está na Argentina, não pôde estar presencialmente conosco aqui, mas ela fez uma gravação hoje, agora pela manhã, agora há pouco, e ela vai falar com vocês, e depois nós ouviremos o professor Segurado, que é o pró-reitor de graduação, que também está numa atividade no exterior e que também irá falar com vocês em seguida. Então, muito prazer, a reitoria está à disposição de vocês através dos colegiados, através de contatos pessoais, e vamos trabalhar muito para que vocês sejam profissionais de ponta, líderes dentro da nossa sociedade. Muito obrigado. Bom dia, calouros, calouras da Universidade de São Paulo. Meu nome é Maria Arminda do Nascimento Arruda. Eu sou, no momento, a vice-reitora da universidade. A minha formação é da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Eu sou socióloga. Eu me dirijo a vocês para dar as boas-vindas e para expressar a nossa alegria em tê-las e tê-los aqui conosco. Vocês foram admitidos numa universidade de excelência, uma universidade de primeira ponta. Como vocês sabem, a USP é a mais expressiva e mais reconhecida universidade da América Latina e está entre as grandes universidades do mundo. Ela oferece carreiras em todas as áreas, na área de biológicas, na área de exatas, na área de ciências sociais e humanidades, na área das artes, enfim, ela é uma universidade de amplo espectro.
eu fico muito orgulhosa em me dirigir a vocês. Por quê? Porque a universidade, a vida da universidade vem das estudantes e dos estudantes. E hoje nós temos um número muito grande de alunas que nem sempre foi comum em todas as carreiras. Na minha carreira já havia muitas alunas, mas hoje nós temos na medicina, temos nas engenharias, enfim, a universidade está em pleno processo de transformação. Eu diria também que as políticas afirmativas, as políticas de cotas, elas foram centrais para democratizar a universidade. E essas políticas têm garantido a permanência daquelas e daqueles estudantes que estão em condições de recebê-las, isto é, que não poderiam se sustentar de maneira adequada numa universidade como a USP se não tivesse bolsas, se não tivesse alimentação, se não tivesse moradia. Nós criamos a Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, que é uma iniciativa pioneira no Brasil para que vocês, estudantes, tenham condições de ficar aqui conosco. O verdadeiro patrimônio de uma universidade é aquele que resulta das alunas, dos alunos, que trazem vida, que trazem alegria, que trazem promessas e esperanças de futuro. A universidade não vive sem isso. A universidade precisa muito de vocês também para nos dar vida, mas vocês são figuras centrais da nossa sociedade. A sociedade brasileira está precisando de pessoas altamente qualificadas para pensar também o nosso futuro. Por essa razão, essa minha rápida saudação é expressão não só das boas-vindas, mas da nossa alegria como USP em poder recebê-las e recebê-los. Muito obrigada. Olá, eu sou Aloysio Segurado, pró-reitor de graduação da Universidade de São Paulo. Minha mensagem é hoje para você, novo aluno e nova aluna da nossa universidade. Inicialmente, parabéns! A conquista de vocês foi muito importante e nos permitiu ter a satisfação de recebê-los e recebê-las neste momento. Eu sou Marcos Neira, sou pró-reitor adjunto de graduação. Trabalhamos, nós dois, aqui na Pró-Reitoria de Graduação e estamos acolhendo vocês de braços abertos. A Universidade de São Paulo está muito feliz com a chegada de todos e todas. A Pró-Reitoria de Graduação será responsável por acompanhá-los e acompanhá-las em todo o processo formativo de cada um e cada uma de vocês, garantindo que a formação técnica e profissional aqui desenvolvida seja da maior qualidade, dando-lhes todas as ferramentas necessárias para a vida profissional futura. E essa formação, ela não acontece exclusivamente na sala de aula. Ela também acontece em outros espaços dentro da universidade e fora da universidade. Aqui você poderá, junto com seus professores e com os seus colegas estudantes, frequentar e aprender bastante nas bibliotecas, nos laboratórios, nos centros de pesquisa, durante os estágios em interação direta com a sociedade, durante as viagens didáticas, em interação direta com aqueles contextos em que um dia você desempenhará suas atividades profissionais. Além disso, a universidade proporciona a você um conjunto variado de atividades artísticas, culturais e esportivas. Muitas dessas atividades são patrocinadas, são apoiadas pela Pró-Reitoria de Graduação através de bolsas. Bolsas de ensino, bolsas de pesquisa e bolsas de cultura e extensão. A USP é também uma universidade internacional. Estando conosco, você terá oportunidades de realizar
intercâmbios internacionais, vivenciando experiências em outras universidades do mundo e estando ao lado de estudantes estrangeiros que também vêm aqui conhecer a nossa universidade. Mas como se dá essa interação dentro da universidade? Como que vocês podem interagir com a Pró-Reitoria de Graduação? A Pró-Reitoria de Graduação está muito presente nas redes sociais. A Pró-Reitoria de Graduação tem um colegiado muito importante chamado Conselho de Graduação, que tem representantes de todas as unidades e tem também os representantes discentes. Para além desses representantes, há também os serviços de graduação em cada uma das faculdades e institutos que vocês frequentarão. Ali há colaboradores sempre disponíveis e capacitados para orientá-los em quaisquer das suas necessidades. Além deles, há os representantes das agremiações estudantis com os quais vocês interagirão a partir deste momento. Bem-vindos e bem-vindas ao Inesquecível. O Inesquecível começa agora. Bom, vocês viram que eles tocaram em coisas que a gente estava até já falando aqui, né, Flauzina? A gente, tanto o reitor, como a vice-reitora e como o pró-reitor de graduação tocaram num assunto que eu pincelei muito rapidamente lá no discurso hoje na abertura, que são as atividades complementares. Tá? Voltando à questão de você estar num campus que é menor, uma cidade menor, e você tem essa proximidade com os professores, a maioria dos professores estão em tempo integral, então eles estão aqui no campus, né, ou nas unidades. A atividade complementar, que antigamente era chamada de extracurricular, ela foi muito incentivada e ela faz parte da nossa vida aqui já faz um tempo. Tá? Então, a gente tem... Cadê o Assada? Acho que saiu, né? O Assada criou, e mais o Daniel da graduação, há uns 4 anos atrás, a gente criou um portal para credenciar essas atividades complementares. E a gente teve uma grata surpresa que a gente chega a 46, parece, né, Luciana? Por aí, de atividades complementares. O que são essas atividades? São atividades em que você forma... Obrigado pela sonoplastia aqui de fundo. Tá? Você vê que fui apresentar uma coisa tão importante que teve até música. Então, a gente tinha várias atividades extracurriculares. Então, a Sociedade Automotiva Americana, que é a SAE, eles promovem algumas competições entre os estudantes aqui no Brasil e no mundo. Tá? Então, tem o equipe de Baja, Bug, tem o Fórmula, tem outros... e o aerodesign, e nossos alunos começaram a fazer as equipes e competirem nessas competições, claro. Né? E tiveram muito sucesso. Então, hoje a gente tem, no aerodesign, nossa equipe da Escola de Engenharia a mais premiada, talvez uma das mais premiadas do mundo, o Fórmula também, do Baja também, inúmeras vezes, e uma série de outras competições que existem por aí, não só da SAE. Tá? Então, a gente decidiu organizar isso, e hoje, nas diretrizes curriculares, você pode receber crédito por isso, tanto os alunos quanto os professores, entendeu? Então, essa organização, que a Escola de Engenharia, na verdade, saiu à frente das outras unidades, com esse portal de credenciamento das atividades complementares, e é exatamente isso. Qual é o objetivo que a gente apoia isso? No começo foi um pouquinho difícil de apoiar isso. As pessoas achavam, não, o aluno perde muito tempo em vez de estar estudando e tal. Muita gente achava que isso aconteceria. As equipes são extremamente organizadas, com pouca ingerência do professor. Cada equipe tem cada atividade dessa tem um professor coordenador, porque é uma atividade que eles fazem por si só, tá? Eles organizam, eles produzem, eles prestam contas, usam dinheiro, etc. Vão atrás de patrocinadores, vão nas competições, e eles têm uma organização extremamente importante. Tanto que muitos dos grupos de equipe que, por causa da atividade, estão defasados no currículo, eles são orientados a pararem, darem um tempo nessas atividades e se dedicarem a graduação. Mas veja,
A gente fala isso, mas, por outro lado, essa formação que esses alunos têm durante essas atividades complementares, ela é tão importante quanto as atividades em sala de aula. Porque elas dão uma outra visão de coisas que a gente não dá em sala de aula. Tá? Deveria, mas muitas vezes não consegue. Que é você trabalhar em equipe, você se relacionar com outra pessoa, você ter exercícios de empatia, exercícios até de organização pessoal e outras coisas. Tá? E produzem uma sensação muito interessante de sucesso. Tá? Ou, pelo menos, você projetar alguma coisa, construir aquela coisa, operar ou demonstrar isso em algum ambiente, seja ele qual for a sua atividade. Estou falando da competição, que é mais fácil de a gente visualizar isso. Mas a gente tem atividades sociais, a gente tem atividades que vão até as comunidades e tentam transferir algum tipo de conhecimento lá. Então, são muitas as atividades e elas trazem um benefício muito grande para os alunos. Tá? É uma formação inesquecível, porque transforma mesmo os alunos, não só o que a gente já transforma nos nossos cursos de graduação. Você queria falar um pouquinho sobre isso? Claro. Eu quero falar, na verdade, tem uma pergunta no chat, porque esse encontro está sendo transmitido pelo YouTube, né? E tem uma pergunta da Cátia Oliveira, que ela é mãe do Lucas Quido, da Engenharia Mecatrônica, e ela pergunta: existe alguma parceria com empresas para futuro estágio aos alunos? Quer falar? A resposta é muito simples. Sim, claro. Todas as empresas que querem oferecer estágio para a escola de engenharia, estou falando só da escola de engenharia, mas isso vale para todo mundo, eles têm um convênio acadêmico de estágio. Então, a gente tem inúmeras oportunidades de estágio dentro de todas as engenharias. Eu posso falar de uma mais óbvia, porque só tem essa indústria, né, que é a Embraer. A gente tem os convênios de estágio com a Embraer. No caso da aeronáutica em particular, a gente tem até um convênio com a Airbus, por exemplo, que tem estágios no exterior. Tá? E assim vai para várias outras áreas da engenharia. Tá? Nós temos uma seção de estágio dentro da direção da Escola de Engenharia, que cuida e oferece e divulga os estágios que acontecem. Geralmente, esse estágio é numa época, no final do curso, tá? Havendo a possibilidade, às vezes, de fazer um curso de férias, porque não dá para intercalar com o tempo integral que a gente tem praticamente durante o segundo, terceiro, quarto ano, até o quarto ano, até o terceiro ano, metade do terceiro ano, é muito difícil você conciliar com o estágio. Mas, mesmo assim, é possível você ter um estágio de férias, por exemplo, e conciliar. Ou um estágio remoto, que aconteceu muito no passado, né, nesses 2 últimos anos, em que as pessoas eram contratadas de estágio, estavam fazendo a graduação, não teriam tempo hábil para fazer presencial, mas puderam fazer o estágio remoto. Então, sim, se a gente não tiver estágio, tem um estágio obrigatório que é pequeno, mas geralmente as pessoas extrapolam esse tempo de estágio. Tá? Nós temos que, obrigatoriamente, fazer 200 horas, é isso, né? 180, menos ainda. Tá? 180 é quase nada. Mas, sim, existem bastante oportunidade. Tá? Graças a Deus tem. É lógico que esse mercado oscila muito, mas, em geral, a gente tem bastante oportunidades. Até na área que não é muito de engenharia, tá? Mas a gente não pode fazer nada sobre isso. Alguém queria dar alguma coisa, falar sobre isso aí? Não. Ricardo. Eu sou o Josué, né, meu pai do Kaique. Eu muito feliz, né, como todos aqui, os pais. Até prometi para ele, não, se eu passar na USP, eu te dou o carro, dancei, né? Pegou meu carro. Eu ganhei um TL na época que eu entrei aqui, em 82. Mas eu achei interessante que a mãe estava falando sobre a integração, né, entre cursos, né? Eu queria saber se ele vai fazer engenharia mecânica, se tem a possibilidade também dele, no caso, por exemplo, fazer aeronáutica, mecânica aeronáutica depois, nessa situação, ou é só com aquele curso em específico? Por enquanto é só esse curso de civil com a arquitetura. Tá? O que há é que você pode fazer como aluno especial as disciplinas que você quiser, como optativas. Tá? É um pouquinho complicado você não caracterizar que você está fazendo uma sequência de disciplinas que você vai exigir uma dupla formação. Né?
ainda os cursos da USP não são sequenciais, vamos falar assim, né? Que você faria o básico igual para todo mundo, depois você ia crescendo um elenco de disciplinas e no final você teria uma formação. Ainda a gente é mais tradicional, entra os 40 na aeronáutica, os 50 na mecânica, então a gente fica um pouco estanque. Mas nada impede dele, por exemplo, me participando de uma atividade extracurricular que congrega outras coisas, mas está muito mais focado em eletrônica, muito em robótica ou em carro, que ele possa fazer umas disciplinas como optativas dentro das outras engenharias. Tá? Eventualmente, se ele achar melhor, faz o vestibular de novo, entra naquela engenharia e aproveita quase a maioria dos créditos que ele já fez na outra coisa, não precisa fazer tudo de novo. Então, existe isso. E tem as oportunidades de transferência interna. Tá? Algumas vagas, depois de um ano, né, Luciano, 1 ano ou 2 anos? 1 ano, né? A transferência interna, 1 ano. Então, um aluno entra na medicina, sai da engenharia, não sei o quê, né? E aí acontece muito isso, tá? Ou deixa mesmo o curso, não está satisfeito, então abre-se oportunidade de transferência interna. Então aí é uma oportunidade, sair de um lado para o outro e transferir totalmente, tá? Mas não dá para fazer a dupla titulação, a não ser no caso da civil com a arquitetura. Pode falar. Bom dia, meu nome é Lilian, primeiramente bom dia a todos, quero parabenizar os pais que estão aqui, né, que é um orgulho para a gente, né, nossos filhos aqui. Eu sou de Cachoeira da Primeirinha, Espírito Santo, mãe da Alexandra, ela faz engenharia mecatrônica. O pai não pôde vir, que ele está aqui ansioso, me perguntando, na questão sobre a engenharia mecatrônica, porque ela teve 3 oportunidades, minha filha. Ela teve na UFMG, mecânica, teve a Unicamp elétrica e aqui a USP mecatrônica. Ela escolheu a USP. Claro. Aí nós viemos, claro, né? Com certeza. Aí ela veio para cá. E o pai falou assim, não sei se tem ramo nesse trabalho, é coisa de pai, que ela é menina, e ele queria saber, tirar dúvida, que ele queria que ela fizesse elétrica. Mas a gente não pode escolher para filho. É filho que tem que fazer aquilo que ele quer. Então, ele queria saber qual a área, se tem ramo para essa área dela. Eu falei que tem. Só de vocês falarem aqui, para mim, eu não preciso nem falar mais nada, mas só para tirar a dúvida dele, eu queria saber como que é a mecatrônica para a menina, a área. Essa é a dúvida dele. Eu vou pedir ajuda aos universitários aqui, o especialista lá em mecatrônica, por favor. Né? Olá, bom dia. O engenheiro mecatrônico, ele é um engenheiro que integra sistemas. Então, ele vai integrar a parte mecânica, um pouquinho da parte elétrica, um pouquinho da parte de computação. Então, ele navega nessas áreas. Então, pelo fato dele navegar nessas áreas, abre muitas portas nessas 3 áreas. Então, tem lugar para ele trabalhar? Tem. Se bobear, até mais do que nas outras, puxando a sardinha para o meu lado, entendeu? Mas, assim, se ela escolheu, assim, eu acho que ela vai gostar, porque você não fica só no... Assim, ela vai... Tudo bem, ela vai aprender um pouquinho menos de mecânica, um pouquinho menos de elétrica, um pouquinho menos de computação, se ela tivesse entrado em cada uma dessas. Mas ela vai enxergar o todo, e isso que é o legal. Tá? Então, espero ter respondido. Não, respondeu sim. Muito obrigada, gente. Tá? Aliás, posso complementar? E principalmente por ser uma menina na engenharia, ela vai ter mais oportunidade ainda. Não, é verdade, o que a Rosane está falando é uma coisa importante. A gente vai ter uma visita na diretoria do pessoal da Embraer nessa sexta-feira, e as áreas que eles querem visitar, obviamente tem a aeronáutica, mas vai ser a mecatrônica, a mecânica e elétrica. Tá? Então, são áreas importantes. Eu acho que nada que a gente tem hoje não é mecatrônico, não é verdade? Quase tudo é. Bom dia a todos. Meu nome é Paulo, a Francesca, minha esposa, somos pais do João Pedro. João Pedro está iniciando na engenharia aeronáutica. Estamos vindo lá de Minas e investigando a respeito de moradia, né, ao redor do campus 1, enfim. Nos orientaram que a região ali daquela portaria de onde saem os ônibus, do campus 2, seria uma boa opção. E a nossa dúvida é essa, assim, nessas fases iniciais, se o curso está integral aqui, se tem coisa no campus 2, nos preocupa um pouco esse traslado. Olha, na aeronáutica vai ser toda na área 2, tá? E o ônibus sai exatamente ali nessa área que você está falando. Tá?
Então, a moradia ainda é um problema, tá? Mas em torno da área 1 é mais recomendável. Em algumas áreas, mas os alunos sabem bem disso, tá? As próprias locadoras de coisas também entendem isso. Não recomendamos, por enquanto, próximos da área 2, porque são áreas ainda com pouco oferecimento e fica muito longe do centro, acho que, e do próprio área 1, né, que você tem mais facilidades aqui. Espero que no futuro isso mude, mas a dinâmica é essa. Ele vai pegar o ônibus de manhã, vai passar o dia inteiro lá na área 1, na área 2. Uma ou outra coisa você vai fazer durante a semana na área 1, mas, em geral, toda a graduação da aeronáutica é na área 2. Inclusive, durante algum ano, o terceiro ano em diante, praticamente é lá no departamento mesmo, tá? Que tem as salas nossas de aula lá, e tem os grupos lá, um cercadinho nosso lá meio complicado, né? Mas existe uma nova coisa que a prefeitura do campus está fazendo, entre a engenharia de materiais e a engenharia aeronáutica, vai ter um pequeno quiosque ali também para auxiliar na alimentação, tá, nos horários que não estão dentro da coisa. Então, vai ser lá. Tá. Opa. Olá. Para o Rodrigo Pacola, né? Isso. A minha filha é Luísa, ela vai fazer engenharia civil e ela tem intenção de fazer também a extensão em arquitetura. E acabou que começou eu não esclareci a minha dúvida principal, porque ela optou pela civil e queria fazer a extensão em arquitetura, né? E me parece que faria mais sentido ela fazer arquitetura no final do curso. E você falou que a opção é no segundo ano. Uhum. Não poderia ser o contrário, ela fazer arquitetura no final do curso? Sim. Ela sai com o diploma de engenheira civil e ela tem essa chancela da dupla formação em arquitetura. Então, ela tem conceitos, disciplinas a mais, e isso vai constar no histórico, no currículo dela. A partir do terceiro ano. Isso. 2 anos de arquitetura, exatamente. Aí, depois desses 2 anos, finalizadas as disciplinas do programa de dupla formação, ela volta para a civil, termina as disciplinas da civil, e aí sim ela se forma com esse título de dupla formação. Tá? Não é um duplo diploma. Tá bom? Mas é algo já pensado para que ela possa aproveitar o melhor dos 2 cursos. Tá, joia? Bom dia. Meu nome é Kátia, eu sou mãe do Felipe, nós somos de Belém, né, um pouquinho já acima daí das pessoas que vêm do Nordeste, e nós estamos aqui construindo um sonho que, assim como vocês também, da chegada deles na USP. Eu queria, na verdade, agradecer e também parabenizar a USP pela organização nessa questão da matrícula deles, né, do acesso às informações. É tudo assim muito rápido e muito claro. Para a gente que está em outra região, né, o fato de não precisar vir efetivamente fazer a matrícula, enfim, o sistema de vocês é muito bom. Então, realmente, eu estou parabenizando a instituição pelas informações, sempre muito claras. E isso dá uma segurança muito grande para a gente, pais que estamos distante e que até chegar aqui para que nós possamos estar nesse momento. Então, muito obrigada. Opa, obrigado. Achei que você ia ter uma pergunta, mas você tem só um elogio, é o melhor de todas. Bom, só um minuto, a organização realmente é muito boa do sistema, tá? Mas esse evento aqui hoje, por exemplo, da Escola de Engenharia, a Rosane está liderando junto com o pessoal da CG, tudo.
agradecer que está muito bacana hoje, né? A gente achava que hoje era 8h05 lá na recepção, não tinha ninguém. A gente falou, foi um fracasso total. De repente começou a chegar uma montoeira de gente, então foi muito bacana. Obrigado pelos elogios, por favor. Bom dia, meu nome é Eduardo, Kelly, minha esposa. Nós somos pais de 2 alunos. Sério? São Puxa gêmeos vida. e graças a Deus, Deus nos abençoou, os 2 passaram em mecânica. Mas eles são da mesma idade? Ou... Não, são gêmeos. Ah, são gêmeos? São gêmeos. Que fantástico. A minha dúvida é o seguinte, os 2 prestaram mecânica, mas um tinha muita dúvida de fazer mecânica ou aeronáutica. Aí a gente se informou e, como o senhor disse, há algumas opções de mudança de curso, depende das existências, né? Minha dúvida é a seguinte, até que ano ele pode conseguir mudar de curso? Primeiro, segundo, terceiro, vai ter vaga sempre? Como é que funciona isso? Muito obrigado. Até um ano antes de se formar. Do quarto ano. Antes do 4º ano. É interessante isso, porque na aeronáutica tiveram... Que turma foi, Ricardo? Os Halaus? A terceira turma foram os gêmeos, né? Os gênios da aeronáutica eram os gêmeos aqui. Eles entraram na aeronáutica. Acho que até hoje ninguém conseguiu bater o recorde deles de média ponderada no final do curso. Que bacana, parabéns. Olha, mas essas oportunidades vão acontecendo ao longo dos anos, até o 4º ano, se ele quiser ainda mudar. Veja, muitas coisas vão ser aproveitadas, tá? Algumas não, mas podem entrar até como optativas dentro da cadeia, tá? Bom dia, meu nome é Schneider, nós somos de Natal, Rio Grande do Norte, meu filho... Puxa, nós estamos o Brasil inteiro hoje aqui. Meu filho passou para a engenharia civil, Alexandre. Eu tenho uma dúvida em relação ao calendário, como nós somos de um pouquinho longe, né? O calendário, ele falou que vai até o dia 15 de julho máximo, né? Mas, assim, quando é a previsão média, para que a gente possa se planejar para comprar a passagem, para ele passar as férias? O presidente da CG vai explicar direitinho isso aí. Acho que meu microfone está ruim. O professor pode aplicar a prova até o dia 15 de julho. Então, não dá para falar assim, né? Então, vai até o dia 15, então pode ser, depende do rendimento dele, porque normalmente as últimas semanas são semanas de, ou tem uma prova que ele não fez, ou já tem uma entrega de trabalho, depende. Então, teoricamente, até o dia 15 de julho mesmo. Isso, bem lembrado, Max, obrigada. E tem algumas recuperações que podem ocorrer logo em seguida também, né? Após esse prazo. Eu tenho que olhar direitinho no calendário, mas é uma semana depois, né, Max? Max, é uma semana depois, né? Uma semana depois, tem que olhar direitinho. Então, se ele ficar de recuperação, também tem esse período aí. Mas sempre há uma maneira de entendimento, tá? A gente sempre tem uns anos... eu já comprei minha passagem, faz 6 meses, preciso ir embora, mas ainda tinha uma atividade, então... Mas era bom que se organizasse bem, porque a gente entende que esse é um problema assim mesmo. Por favor. Bom dia, tudo bem? Meu nome é Marina, sou representante do Coração do Brasil, que é Goiás. Eu me emociono, porque eu nunca imaginei que a gente ia poder ter esse momento. Numa universidade tão grande, abrir uma oportunidade para os pais. Eu vim até meio escondida aqui, para ele não me ver. Ele falou assim, faz online mesmo, não precisa de você ir lá. Eu falei, eu vou, estou aqui, eu vou. Então, eu vim meio escondidinha. Nunca imaginei que a gente já está aqui, porque meu filho nem ia prestar esse vestibular, porque ele achou que não era capaz. E eu insisti para ele, falei, faz. Eu não estou te cobrando nada. Quem sabe você passa. E ele passou. E, sim, é uma emoção muito grande. E aquela coisa de mãe, né? Pedro, meu filho é Pedro, ele está fazendo engenharia de produção. Falei, Pedro, pega tudo que você puder fazer, todas as oportunidades que tiver, faz todas as aulas que oferecerem. Ele falou assim, calma, não é assim não. A gente tem que também ter tempo para estudar.
Então, eu queria saber qual a melhor orientação. Ele aproveitar todas as oportunidades que tem, o máximo possível, ou ele ser mais comedido, pegar poucas, para poder ter mais tempo para estudar, porque senão ele falou que nem tempo de estudar ele vai ter. Só isso. Obrigada, gente. Desculpa aí, porque eu sou manteiga derretida. Não, esse bom, enfim, o Kleber vai responder, ele é da engenharia de produção, mas eu acho que aproveitar o tempo que você está na universidade, ou até estender a sua formação para usufruir o máximo que a gente pode. Não só isso, também ter a oportunidade de deixar um pouco do seu legado aqui, o que você fez, o que você construiu, o que você participou, é importante. Tá? Aproveitar isso, não custa nada, um ano a mais, um ano a menos, não vai fazer muita diferença na tua vida depois. Mas o que você aprendeu, o que você fez durante esse período é bastante importante. Kleber, desculpa aí, eu falo um pouco demais. Bom dia, parabéns. Parabéns, um prazer receber o Pedro aqui com a gente mais uma vez. Eu sou engenheiro de produção formado aqui também, né, em alguns tempos atrás, então tudo que eu puder ajudar, conte comigo. É uma questão sempre que fica, né, nessa decisão, e agora, né, sai rápido, né, aproveita o máximo. A verdade é que os primeiros anos normalmente, desculpa ficar de costas para vocês, né? Mas os primeiros anos normalmente são mais puxados, com essas questões das disciplinas de cálculo, que envolvem mais essa parte matemática, então é um pouco mais complexo conciliar com atividades de dedicação mais direta a outras complementares, mas não desincentive, né, se couber, se eu pudesse falar de alguma forma, não desincentive, mas é fato que manter a prioridade na formação essencial é importante. Existe a questão de nota, né, a nossa média ponderada, que depois pode ser decisiva em relação a oportunidades, sejam oportunidades para intercâmbio, sejam oportunidades para bolsas, enfim, né, bolsas no sentido de pesquisa e etc. Então, em não perdendo essa atenção, usufrua o máximo, né? Eu acho também que tem uma questão de própria saúde e manutenção para estar pronto para esse bom rendimento. Então, também não abrir mão de uma hora, tem o Cefer, né? A gente às vezes esquece de falar, tem o Cefer aqui, que é o Centro Desportivo, né? Atividades físicas, tem uma linda piscina, né? Também, quadras. Então, conciliar tudo isso da melhor forma, às vezes, nessa questão de dedicação, de complementação da formação, né? Talvez não consiga, na questão de dedicação cognitiva, diríamos assim, de dedicação de desenvolvimento tão diretamente, então conciliar também a questão saúde física, né, e poder usar esse tempo também para essas atividades. Mas, em resumo, foco, não abra mão, porque assim, a gente às vezes fala estender é uma oportunidade, né, mas essas disciplinas normalmente são de carga horária maior, depois encaixar no momento que já quer sair, a turma está indo para mais proximidade ao mercado, já é um pouco mais complexo, então às vezes vale a pena no começo focar um pouco mais as disciplinas, manter essa saúde, manter essa boa estrutura para conseguir esse rendimento e depois conseguindo encaixar quando estiver um pouco mais confortável, né, essa nova vida, né, vai ter que cuidar dos seus próprios horários, né, é a roupa, né, que vai ter que ficar pronta, né, então tem toda uma vida em torno que tem que ser aprendida normalmente, né, então se eu pudesse falar alguma coisa seria nesse sentido, tá bom? Olá, bom dia. Fabiana, Leonardo, nós somos pais do João Pedro, engenharia da computação, somos do Rio, de Teresópolis, Rio de Janeiro. A minha dúvida é em relação aos intercâmbios. Eu queria saber se eles começam a ser possíveis a partir de determinado período, de determinado semestre. De repente você vai dizer, é a partir do 4º, 5º só, que é legal, e eles dependem do CR, na minha época era CR, você falou de média ponderada, né? O que envolve essa questão do intercâmbio, e eles acontecem com determinadas universidades específicas lá fora? Como é que isso acontece? Queria entender um pouquinho mais. A gente tem os convênios com essas universidades. O Ricardo, estou vendo que você está conversando aqui, eu vou pedir para você responder. Você entendeu a pergunta, não? Sobre os convênios. Esse é muito importante isso, porque é uma oportunidade que a Universidade de São Paulo oferece, que é ímpar. Tá? Eu pedi para o Ricardo falar um pouco, ele inclusive vai fazer parte da CCINT, que cuida das relações internacionais. Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Bom, eu confesso que eu perdi a pergunta, eu só fiquei com a Rosane, que é de convênios, certo? Sobre os convênios. Que são as oportunidades com relação ao exterior. Tá?
A escola conta com diferentes possibilidades de intercâmbio com o exterior, principalmente Europa. Na Europa nós temos destinos, os outros coordenadores podem me ajudar, mas em geral, Portugal, Espanha, muitos na França, Alemanha, Itália, Croácia e talvez eu tenha esquecido Reino Unido, talvez eu tenha esquecido de algum. Tá? Essas são possibilidades de intercâmbio com instituições estrangeiras, principalmente europeias, com a qual nós temos convênio. E de duplo diploma nós temos convênio com várias instituições da França, uma em Portugal e uma na Itália. Certo? Essas são as oportunidades. Quando que os estudantes passam a ter essa possibilidade? Depende dos editais. Assim como um pai mencionou, né, eu vou ter acesso ao Jupyter Web do meu filho, os seus filhos vão ter acesso a um sistema que chama Mundus. Nesse sistema são disponibilizados quais são os editais que ele pode pegar e concorrer e quais são os requisitos para que ele possa aplicar aquela vaga. Então tem intercâmbios que são destinados a alunos do 2º ano, do 3º ano, do 4º ano, tudo depende do edital. Então cabe ao estudante ficar atento quais são os requisitos que ele tem que ter para que ele possa aplicar os editais. Uma vez atendendo os requisitos, ele vai passar por um processo de avaliação. Chamo a atenção para o que o Kleber mencionou. É importante que o estudante tenha ciência que o bom desempenho dele nos anos iniciais é o que pode ser decisivo pelo fato de ele conseguir ou não a aprovação nessas oportunidades. E uma vez aplicando e ele conseguindo a aprovação, ele pode pegar e fazer parte da formação dele no exterior. Respondi? Perfeito. Sim, senhor. Olha, depende. Intercâmbio, tem instituições que aceitam 6 meses e você pode prorrogar por mais 6 meses, chegando a 1 ano. Tá? Duplo diploma, em geral, são 2 anos no exterior e o estudante, é bem comum, na verdade, no final do 2º ano, ele pedir mais uma extensão ainda de 6 meses e ficar 2 anos e meio no exterior. Tá? Esses são os períodos, em geral, que ocorrem. Vamos lá, com relação às oportunidades acerca do financiamento. Alguns programas eles têm apoio de alguns projetos, onde esses projetos permitem o estudante receber uma bolsa enquanto está lá fora. Então, alguns projetos que foram aprovados com instituições francesas, quando o estudante consegue, é tudo um processo de concorrência. Tá? Ele pode concorrer a algumas bolsas para essas universidades francesas, ele pode concorrer a uma bolsa que a própria USP fornece para os estudantes, chama-se Bolsa Mérito. A Bolsa Mérito, em geral, é bem interessante em caso de intercâmbio, é um montante de aproximadamente, desculpa se eu errar, mas, salvo engano, R$30 mil que o estudante recebe para auxiliar na passagem e estadia desse período que ele vai ficar lá fora. Mas o edital das bolsas ele é diferente, o edital do intercâmbio é diferente do edital das bolsas. Tá? Então, o estudante ele tem que ser aprovado nos dois, na verdade, para ter essas possibilidades. Tá? Ô, Ricardo, só complementando, quando você está fazendo duplo diploma ou até um intercâmbio, há a possibilidade de você realizar um estágio lá. Tá? A gente tem alguns programas de estágio com empresas daqui, que saem daqui só para fazer o estágio lá. Tá? Mas fazendo um intercâmbio, principalmente o duplo diploma, a possibilidade de você fazer o estágio numa empresa lá da área que você está fazendo o teu duplo diploma é bastante grande. E acontece, em geral, as pessoas vão fazer isso. Isso, exatamente. É importante saber bem isso aí, né, Ricardo? Porque fazer o seu projeto de duplo diploma para que quando você voltar também você também utilize muitas das disciplinas que você fez lá, para que você não tenha que refazer isso aqui de novo. Tá? Porque qual a ideia? Você está parando de fazer aqui, algumas formações que você já tem servem para eles, e a formação que você vai estar fazendo lá vai servir para você. Então, você encurta aqui, mas, no fundo, dá um pouco mais de tempo, porque você ficou um tempo parado lá. E aí, esse acordo, baseado nessas disciplinas e no currículo das duas partes, dão o direito que você tenha, no final, um diploma da universidade no exterior e um diploma da universidade aqui. E isso vale para os dois lados. Pode vir aluno deles fazendo um duplo diploma aqui também. Tá? Certo, Ricardo? Errei alguma coisa? Então, obrigado. Não. É que teve uma pergunta, eu acho que tem a ver com isso. Existe a possibilidade, nesse duplo diploma, dele também ter uma dupla formação. Nós tivemos um aluno da Engenharia de Materiais e Manufatura que fez esse intercâmbio e ele ficou, no final, com o diploma brasileiro em Engenharia de Materiais e Manufatura e o diploma no exterior de Engenharia Aeronáutica.
Opa! Legal. Teve um aluno da aeronáutica que fez isso e fez engenharia nuclear, eu acho, lá fora, e teve do diploma dos dois. Só complementando, nós falamos sobre algumas oportunidades que são disponibilizadas pela Universidade de São Paulo, mas os filhos de vocês, eles podem eventualmente ingressar num programa de iniciação científica. E existe, em particular, um financiamento da FAPESP, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo, que chama-se estágio BEP. Nesse estágio BEP, o estudante ele pode ficar até 4 meses no exterior durante a graduação, realizando pesquisa em algum laboratório renomado lá fora. Quando isso ocorre, ele tem o financiamento de tudo. Ele tem uma excelente passagem de ida e volta, mais as mensalidades lá e tudo mais. Então, são oportunidades que se abrem para estudantes que têm um bom desempenho. Bom dia para todos. Meu nome é Marta, eu sou mãe do Samuel. Ele ingressou no curso de Engenharia de Produção. Já algumas perguntas foram respondidas. Uma das dúvidas que eu tinha era em relação ao acompanhamento dos alunos em casos de dificuldades nas disciplinas, tendo em vista principalmente porque ele concluiu o ensino médio numa escola técnica e fez técnico em mecatrônica, e foi um período de pandemia. Ele ficou 2 anos com aulas online e somente 1 ano de aula presencial. Então, eu vejo que ele teve assim um prejuízo, principalmente nessas disciplinas que envolvem muito o curso dele, que é física, química, matemática. Então, eu tinha uma grande preocupação, mas já foi respondido no sentido que tem a tutoria, que dará esse apoio. A minha dúvida agora é em relação a esse intercâmbio no exterior, se isso é para todos os cursos ou se tem cursos específicos que podem fazer esse intercâmbio. Não, todos os cursos de engenharia têm intercâmbio, tá? Inclusive tem alguns que são assim gerais, tem alguns específicos, né, de algum convênio com alguma universidade que tem uma formação parecida com a gente, mas em geral são para todos os cursos. Se me permite complementar, assim, isso vale não só para mecatrônica, mas para qualquer curso. Os alunos que saem do curso técnico e entram, eles têm muitas facilidades pelo fato de ter feito curso técnico. Facilidades no sentido assim, ele acompanha com mais tranquilidade o começo do curso pela formação técnica que ele teve. Então, talvez assim nas disciplinas de matemática e física, a dificuldade é igual para todo mundo, mas ele já vem com uma certa bagagem, um certo conhecimento técnico, então isso facilita muito. Então, pode ficar mais tranquila quanto a isso. Tá bom? O Ricardo tocou num assunto importante, que é a iniciação científica. Tá? Existem várias oportunidades nessa área. Eu não sei se vocês sabem, a iniciação científica só existe no Brasil, tá? Não existe em lugar nenhum no mundo. E é uma coisa interessante, porque você pode trabalhar durante um período de 1 ano, numa pesquisa junto a um laboratório, a um departamento. Isso dá uma visão da área mais ligada à pesquisa para o aluno, tá? E realmente tem vários tipos de financiamento. Normalmente no começo do ano tem o que a gente chama as bolsas de cota do CNPq, tá? Em que e tem algumas outras empresas que dão um pouco de dinheiro também. E você pode aplicar a qualquer momento para as bolsas FAPESP, que é a nossa fundação do Estado de São Paulo para pesquisa, tá? A FAPESP, ela tem, às vezes, em certos momentos, ela teve mais dinheiro que algumas agências federais, né? É uma fundação estadual que tem muito respeito, tá? Esse aluno, para você pleitear uma bolsa, o docente tem que ser credenciado, claro, para fazer isso, e o aluno não pode ter nenhuma reprovação, e a média acima de 7, acima ou igual a 7. Tá? Então, é uma exigência que existe nessa aplicação, mas que te dá muito benefício. E veja, se após o término da sua graduação, ou até no final da sua graduação, você gostaria de continuar como na área acadêmica e de pesquisa, que isso é uma das oportunidades que essa escola dá, para entrar nos programas de pós-graduação na área de engenharia, a gente tem vários programas aqui, muitos deles de nível 7, é o nível máximo da CAPES. A iniciação científica já é um pré-requisito bastante importante para você ser selecionado para continuar nos programas de mestrado ou até mesmo em doutorado direto.
Tá? O que o Ricardo falou, que a iniciação científica da FAPESP te dá uma bolsa, uma possibilidade, inclusive com passagem, de você fazer um període de sua iniciação num laboratório no exterior de 2 a 3 meses, eu acho que é 4 meses, de 2 a 4 meses. Errei por 2 meses, não tem problema. Então, é outra oportunidade, são muitas oportunidades, além da graduação. Né? A gente que já estudou nessa escola falou, se eu entrasse hoje, eu não ia conseguir, tá? Muita coisa para fazer, mas eu acho que hoje é uma oportunidade. Tá? Obviamente, que nem o Kleber falou, mantendo a sua graduação nos níveis aceitáveis e a sua mente longe da loucura. Tá? A gente fala em psicólogo, tal, a gente está até pensando que os professores precisam começar a aprender os psicólogos e tal. Eu estaria na fila lá, provavelmente. 2 também, né? Mais alguém, gente? Vocês estão... Quem que levantou a mão aqui? Acho que... Eu só gostaria, então, de aproveitar e lembrar que hoje à tarde, às 14 horas, a gente vai ter uma visita, né? Uma visita guiada para vocês conhecerem o ambiente do curso dos filhos de vocês. E o encontro é aqui embaixo do E1, que é o prédio principal da Escola de Engenharia, tá? Às 14 horas, ali onde foi o cafezinho. E aí nós vamos dar uma volta no campus. Isso, nós vamos dar uma volta aqui no campus. Aí os pais que quiserem conhecer, aí os pais que têm filhos no campus 2, nós vamos pegar o ônibus que eles usam, aí o ônibus universitário, vamos até lá para vocês conhecerem lá. Aqueles que os filhos são aqui do campus 1, podem já ficar aqui e conversar com o coordenador, ou se quiser conhecer lá também, fica à vontade, mas nós vamos ter 2 ônibus esperando por nós no ponto do ônibus, vocês vão ter um dia da vida do filho de vocês aí transitando nos 2 campi. Bom, eu acho que com esse, tem mais pergunta ali? Eu só gostaria de agradecer, né, todo o pessoal da USP, mas eu queria deixar meu telefone para os pais, para a gente montar, né, professor, um grupo do WhatsApp, para a gente estar comunicando. Aí eu monto o grupo, se vocês quiserem anotar, né, eu vi que tem uma conterrânea minha ali do Goiás. Então, de repente, algum aluno precisa de uma assistência, algo, se a gente tiver um grupo, se nós estivermos inseridos nesse grupo, eu acho que é mais fácil a gente estar se comunicando, né? É 62, aí eu vou montar, Marcos, eu vou... Eu vou estar montando um grupo e a gente só vai falar lá a respeito dos nossos meninos aqui. Tá? Eu agradeço a oportunidade. Obrigado. Rosane, acho que podemos encerrar? Bom, gente, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Tá? Contem com a gente, conte com a diretoria, com os coordenadores, com as comissões, tá? A nossa função aqui é ajudar os alunos. E, para encerrar, eu gostaria de agradecer vocês, tá? De ter confiado seus alunos a essa universidade. E eu tenho absoluta certeza que são ótimos meninos, vão ser ótimos cidadãos e vão ser ótimos engenheiros. Tá? Então, eu encerro aqui a minha participação. Não sei se a Luciana queria falar alguma coisa também. Eu também só quero agradecer e desejar, né, um bom ano para todo mundo. E aproveitem as atividades hoje à tarde, tá bom? É isso.